Fiz horas extras e não recebi o pagamento. Eu fico imaginando o quanto é frustrante você trabalhar para uma empresa, dedicar todo o seu tempo de vida e não receber o pagamento das horas extras. É completamente inviável você dedicar tempo de vida para um empregador e não receber o pagamento devido. Pensando nisso, é que eu vou lhe ajudar como calcular as horas extras, como comprovar essas horas na justiça e também como você pode fazer para estar cobrando a empresa e não perder esse dinheiro tão relevante. Tenha em mente que cada direito trabalhista seu negligenciado é a comida que vai faltar na sua mesa, é a comida que vai faltar na boca dos seus filhos, é o dinheiro que vai fazer falta lá na frente e você não pode de forma alguma negligenciar esse pagamento e deixar de receber aquilo que lhe é devido. A primeira pergunta que você pode me fazer é: Alfredo, o que é horas extras? Horas extras nada mais é do que aquelas horas trabalhadas além da hora combinada com seu patrão. Significa o quê? Por exemplo, via de regra, a CLT ela vai dizer que o horário de trabalho padrão é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Isso dá basicamente 220 horas mensais. Então, horas extras são todas as horas que você ultrapassa dessa jornada. Outra questão é como é feito o pagamento das horas extras. A lei trabalhista ela vai dizer que a hora extra ela vale 50% a mais da hora normal. Ou seja, cada hora trabalhada ela deve ser acrescida de um adicional de 50%. E você pode se perguntar: Alfredo, eu posso receber mais? Você pode. Às vezes algum acordo ou convenção coletiva prevê um pagamento acima de 50%, mas não havendo nada na convenção ou acordo coletivo, prevalece o valor estabelecido na CLT, que é 50% sobre o valor da hora normal. Outra pergunta que você pode se fazer é como calcular as horas extras. Esse cálculo é muito simples, basta você dividir o seu salário mensal pela quantidade de horas trabalhadas no mês. Digamos que seu salário é de R$ 2.200 e você trabalha 220 horas mensais. Então, para saber a sua hora de trabalho, basta você dividir R$ 2.200 por 220 horas mensais. Assim, você vai chegar ao valor de R$ 10 por hora trabalhada. Então, para saber qual é o valor das horas extras, basta você acrescentar 50% a esse valor. Então, se sua hora de trabalho vale R$ 10, significa dizer que uma hora extra trabalhada equivale a R$ 15, que seria os R$ 10 da hora normal, mais 50% da hora extra acima da jornada padrão. Outra dúvida muito comum é como fica o pagamento das horas extras no descanso semanal remunerado ou então em feriados. Veja bem, se você trabalha no feriado ou então em um dia que você deveria estar descansando, o seu empregador ele tem a obrigação de lhe compensar com uma folga. Mas se essa folga não acontecer, ele tem que pagar todas as horas trabalhadas em dobro. Então veja bem, se a sua hora normal de trabalho é R$ 10, nesse caso aqui, a hora normal de trabalho, que não vai ser uma hora normal, porque na verdade você vai trabalhar num dia que você deveria estar descansando, ou então no feriado, essa hora vai ter que ser paga em dobro. Então sua hora de trabalho vai valer R$ 20. E como eu faço o cálculo das minhas horas extras trabalhadas nesses dias? Basta você calcular a quantidade de horas pelos R$ 20. Por exemplo, se eu fiz 10 horas, 10 vezes 20 vai dar R$ 200. Então você tem que receber R$ 200 pelo dia trabalhado, porque o pagamento ele ocorre em dobro. Outra questão que é importante a gente trabalhar são as provas para comprovar essas horas extras. Quais são as provas que a gente pode utilizar em um processo trabalhista para comprovar a prática de horas extras? Via de regra, você pode juntar cartões de ponto da empresa. Isso quando a empresa faz o controle de jornada. Mas não só isso, você pode juntar mensagens de WhatsApp, e-mails, todo tipo de conteúdo que fala sobre a sua jornada de trabalho, você pode salvar, colocar numa pasta, porque vai servir como prova. Outra questão muito importante é a testemunha. Colegas de trabalho também servem para comprovar essas horas extras perante o juiz. Então você pode também contar com o auxílio de algum colega seu de trabalho para lhe auxiliar a comprovar essas provas. E aqui vai uma dica bônus. Nós temos também os aplicativos de localização. Aplicativos como o Google Maps, ele ajuda você para comprovar as horas extras. Porque lá no histórico de localização,
você vai ver que o Google Maps ele mapeia o tempo que você passou em determinado lugar e as datas em que você ficou nesse lugar. Então, por meio dessa localização, você consegue comprovar os dias que você passava dentro da empresa e também a quantidade de horas. Então, veja que tudo isso serve de alguma prova para comprovar as horas extras. Outra situação muito interessante que também gera o pagamento de horas extras são aquelas mensagens fora do horário de trabalho, inclusive home office. A lei trabalhista ela diz que todo o tempo à disposição do seu empregador é contado como jornada de trabalho. Então, se fora da jornada de trabalho você continua respondendo, recebendo ordens, realizando tarefas para a empresa, você está também realizando horas extras, seja dentro da empresa ou fora dela em home office. Outra dúvida muito interessante é qual é o prazo que eu tenho para entrar na justiça e pedir o pagamento das horas extras. A lei trabalhista ela diz que você vai ter até 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Ou seja, a partir do momento que você é demitido, você tem 2 anos para entrar na justiça e pleitear o pagamento dessas verbas. E outra coisa, tem um prazo muito importante que você deve prestar bastante atenção. A partir da data da entrada no seu processo, você só vai poder cobrar as horas extras referente aos últimos 5 anos. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você está trabalhando há 10 anos na empresa, fazendo horas extras direto. Nesse caso, você só vai poder cobrar as horas extras referente aos últimos 5 anos, porque a lei trabalhista ela prevê um prazo prescricional. Então não perca tempo. Quanto antes você entrar, mais direitos você vai conseguir. Agora, a pergunta mais importante que você pode me fazer. Como eu faço para cobrar as horas extras? Você possui 2 caminhos. Primeiro, eu digo que é sempre importante o diálogo com a empresa. Então, tente sempre uma solução amigável. O que eu quero dizer com isso? Para cobrar suas horas extras, você pode enviar uma notificação formal por meio de uma carta escrita, pode enviar um e-mail para o RH da empresa cobrando o pagamento das suas horas extras. E se a empresa não pagar, não tiver acordo, não querer de forma alguma que você receba esse pagamento, não existe outra saída. Você tem que contratar um advogado da sua confiança, onde ele vai realizar todos os cálculos, lhe orientar quais provas são necessárias para o seu caso, analisar todas aquelas provas que você já tiver e, com isso, entrar com ação judicial para receber o pagamento que lhe é devido. Por fim, tenha em mente o seguinte: você só está pedindo aquilo que é seu, é o fruto do suor do seu trabalho. Então não tenha medo de pedir aquilo que é um direito seu e correspondente a qualquer trabalhador, certo? Então, em caso de dúvida, deixe nos comentários, eu deixo o meu contato aqui, caso você precise de alguma análise, tirar alguma dúvida, de algum ponto que não ficou claro aqui nesse vídeo, eu me coloco à sua inteira disposição. Boa sorte e até o próximo vídeo.